Ó, pode largar esse rodo, essa vassoura e esse balde aí. Pode largar. Pode, pode. Não vim falar dessa faxina que você faz toda semana na sua casa. Não vim, não vim. Vim falar de outras 3 faxinas que todo mundo deveria fazer e ninguém faz. Ah, se não sou eu na sua vida, né? Como é que iria andar a sua vida? Uma zona toda bagunçada? Pois é, vim aqui. Pois é. Para quem não me conhece, eu sou Ana Tamaki, psicoterapeuta holística. E nós vamos falar no vídeo de hoje de 3 faxinas que você deveria fazer na sua vida, mas não faz. Pois é. Quase ninguém faz, todo mundo esquece dessas 3 faxinas aí. E por causa dessas 3 faxinas, a sua vida pode não andar. Pois é, sua vida fica travada até. Você pode viver um dia atrás do outro e nada mudar. Vamos lá para a primeira faxina, que é a mais simples, é a mais básica delas. A terceira você vai ficar meio surpresa, surpreso, mas é a mais difícil. É a mais difícil. A primeira delas é a financeira. Você pegar e refletir, botar no papel entrada e saída, ver o que você compra a mais na sua casa, o que você gasta demais. Básico, né? Economia financeira, né? É básico ver lista de compra, né? De mercado. Que mais? Despesas diárias, tipo, almoço, se você come fora, né, do trabalho, despesa com higiene, roupa, sapato, produtos de higiene, né, beleza, né, botar tudo no papel e ver qual é o ajuste que você precisa dar pro dinheiro render mais na sua casa, né, na sua vida. Isso é básico, isso é muito básico, né. Então, assim, essa aqui é a primeira. A segunda, faxina, ela é mais pesadinha, tá. É aquela que você tem que esfregar um pouco mais. É a faxina de hábitos e crenças, que às vezes você está acreditando e fazendo coisas que atrapalham a sua vida. Pois é. Como assim? Eu não estou falando de vícios, tá? De hábitos de vícios. Não. Tipo, eu fumo, eu gasto tantos reais só com cigarro. Não estou falando disso. Estou falando assim, eu tenho um hábito, de reclamar. Eu tenho um hábito de sempre meter a boca em fulano. Eu tenho um hábito, o que mais? Posso exemplificar, de fofocar da vida dos outros. Porque fofoca é você prestar mais atenção na vida dos outros do que na sua própria vida. Isso é muito feio, isso é muito ruim, porque o foco nosso tem que ser na nossa vida e não na vida dos outros. Então, assim, quando você foca na vida de alguém, você está tirando a importância da sua vida, colocando o foco, o protagonismo na vida alheia. O que mais de hábitos que a gente pode fazer uma faxina? Ixi, tem tantos. Você lembra de algum? Veio algum na sua mente? Veio? Então comenta aqui. Que isso até me ajuda a fazer conteúdo, sabia? Então me ajuda aqui. E crenças também, tipo, minha mãe falava muito, dinheiro é sujo. Coloca sua bolsa no chão porque você fica pobre, né? E muitas crenças financeiras, muita superstição. Você lembra, se você trouxe à memória algumas que sua mãe, sua avó, seu pai, seu avô, tio, tia, você ouviu por aí, falava, né? Ou fala ainda? Comenta aqui. Essas crenças nos limitam. Tipo assim, imagina uma pessoa falando assim: só rico
não entra no reino dos céus. Então quer dizer que só pobre pode entrar no céu? Só pobre? Então, assim, eu não posso ganhar mais, não posso ter minha prosperidade. Então é complicado, né? Como é que você vai prosperar? Você quer ganhar o dobro, mas essa crença que sua avó falava, por exemplo, está enraizada em você. Como é que você vai prosperar? Tira ela da sua vida, faça essa faxina. O que mais? Pode ser alimentar também. Ah, sempre de tarde ou na hora de dormir, na madrugada eu assalto a geladeira. Isso é um hábito compulsivo, mas sim um hábito. Não deixa de ser um hábito. Então, a gente tem que fazer essas autoanálises para a gente identificar essas crenças que nos limitam. E tem muito mais, sabe, que eu poderia falar e lembrar aqui você, sabe? Menino não pode fazer alguma coisa, menino pode, que muitas das mães, avós falavam na nossa infância, e a gente vê que hoje não pode, não tem nada a ver, né? Tipo assim, mulher não pode ser piloto de avião. Hoje ou seguir certas profissões, tipo engenheira mecânica, mecânico mesmo, caminhoneiro. Que mais? Não sei, tem tantas coisas, né? Tantas coisas que podem ser ditas que nos limita, que nos tranca numa caixinha e é difícil sair dessa caixinha depois. Então, essas profissões que eu falei, a gente vê que já tem mulheres trabalhando, mas você ouvir da sua mãe, da sua avó, do seu avô: "Ah, não, mulher não trabalha disso não". Como falavam no passado: "Ah, não, mulher atriz no mundo artístico é prostituta". Pois é, e hoje quantas artistas não tem? Eu. Sou contratada de duas agências e tenho uma assessora de influência. É uma artista dos tempos modernos. Estou aqui falando para você, né? Não é um tipo de celebridade? Então, sou uma artista. E se eu não vencesse essa crença limitante que talvez tivesse colocado na minha cabeça, eu não estaria aqui hoje contando isso para você. Hum, Tanta coisa, né? A gente ouve tanto nos nossos pais, nos nossos avós, às vezes. Ah, você não pode. Ah, você não pode. Você não pode, você não pode. Também é crença limitante. Porque quando você vai em busca do seu sonho, você ouve aquela voz vinda do seu passado. Você não pode. Você não pode. E aí, como é que faz? Você vai dar a voz do seu passado ou vai dar a voz para você mesmo no presente, falando: "Eu posso". Mesmo falando que eu não posso, eu posso sim. E muita gente pode porque eu não posso. Eu já escutei tanto não pode, não pode, não pode na minha vida. Já brecaram tanto a minha vida. Ah, você não pode fazer isso, não dá dinheiro. Quanto eu já não ouvi. Isso tudo são crenças limitantes. Não como os ditados que eu falei para você. Ah, dinheiro é sujo. Dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Não. Mas sim aquelas que são impostas pelos medos que às vezes nem é seu. É medo do seu pai, da sua mãe, seus avós, como eu falei para você. É medo de gente que às vezes nem participa da sua vida, mas está querendo meter o bedelho. Complicado. Então, assim, é a segunda faxina que a gente deveria fazer. É difícil, porque demanda autoconhecimento, uma autoanálise, sabe? Você refletir sobre sua vida inteira. Você já fez alguma vez? Sabe, se essa observação de você se encarar no espelho, olhar
o reflexo de alguém em você. Eu tive essa percepção de olhar certa, certos comportamentos dos meus pais que eu achava errado, 14, 13 anos, e falei assim na frente do espelho, eu lembro até hoje. Eu não sou isso. Eu não tenho essas atitudes imbecis. Eu não tenho essas atitudes idiotas. Eu vou agir diferente. Foi aí que eu comecei a perceber que meus pais eram tóxicos. E isso é muito grave, tá? E isso destrói uma vida. Então, assim, quantas pessoas não têm essa vida destruída por causa das suas crenças e nunca ter percebido, ter essa reflexão que tem que fazer essa análise, autoanálise, para vir e ter essa faxina à tona. E agora eu vou falar da terceira, que está bem interligada com a segunda. É uma faxina nas suas relações. E às vezes colocar limites nas suas relações. Como eu acabei de te dizer, colocar limite nos relacionamentos. Depois que eu fiz aquela autoanálise na frente do meu espelho, assim, opa, tem que dar um break nas atitudes dos meus pais, começar a agir por mim. Então, assim, eu falava coisas mais inteligentes, não ia. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, Maria vai com as outras. Minha mãe era muito Maria vai com as outras. Ela tinha TDAH, então ela não tinha muita personalidade. Ainda mais que meu pai bem tóxico. Então era pior ainda. Ela copiava o comportamento e as atitudes dele. E assim, ela tinha um ódio, não sei o que que era, pra cima de mim. Sabe aquela coisa assim de culpar porque você nasceu, porque você tirou meu lugar na família. E eu estava sendo criada para herdar o lugar dela na família, na vida do meu pai. Que lugar? De escravo. Era. Calma que eu vou explicar direitinho quando eu falar de narcisismo de novo. Eu já tenho bastante conteúdo aqui em cima sobre narcisismo. E aí eu tive que dar uns breques, tive que responder, falar a verdade, para ver se enxergava, mas não enxergava até o dia que faleceu. Meu pai também, tive que cortar relações, porque ele queria que eu ficasse com a vida trancada. E quantas mães não fazem isso com os filhos? Quantos pais não fazem isso com os filhos? E eu tô falando de relação não só de pai e mãe, mas de irmãos, de parentes, amigos. Quantos amigos você achou que fosse amigo, mas na hora que você precisava, cadê? Até mesmo namorada, namorado. Eu já passei por essa situação. Eu estava passando por um perrengue. Quando eu falei, cadê você para me ajudar? Me ajuda aqui, por favor, me ajuda aqui. Ele, não tem, não. Mas quando precisou da minha ajuda, era top. Sabe, de me entregar de corpo e alma, porque eu vi que era um comportamento da minha mãe com o meu pai. Eu tive que dar um corte, fazer uma faxina interna em mim para falar assim: eu não posso me entregar até a alma para um homem, mas eu tenho que pôr limites. Primeiro eu, depois os outros. É que nem a comissária ou o comissário de bordo fala quando a gente vai embarcar num avião. Eles passam nas regras de segurança e quando eles falam de despressurização da cabine, eu sei isso tudo bonitinho, que eu fiz o curso de comissário de bordo, tá? E aí eles falam o seguinte: na hora que caírem as máscaras, coloque a máscara primeiro em você, depois vai ajudar os outros. Por quê? Já parou para pensar? Já parou um minutinho para pensar nisso? Pois é, porque se você ajuda os outros sem a sua máscara, quem cai duro, sem oxigênio é você. Você tem que preservar a sua vida primeiro. Então, isso eu não aprendi com a minha mãe, a colocar esse limite, a falar não. Então, assim, eu tive que fazer essa rotina também. Como vocês sabem, quem frequenta aqui meu canal já, eu não trago coisas que eu não vivo. Eu sempre trago o meu exemplo, sabe? Eu não estou aqui só porque eu estudei.
Eu estou aqui porque eu estudei, passei pelo caminho e estou aqui para contar para você qual é esse caminho. Então tem um fundamento. Tô falando, vai nesse caminho porque dá certo, tá bom? Então, assim, pense nessas 3 faxinas. E qual faxina você tem que fazer na sua vida? Me conta aí, comenta aqui. E se inscreva nesse canal para você ver mais vídeos, tá? Eu trago conteúdos mais psicológicos, sobre espiritualidade, sobre filosofia, às vezes até blog, momento fofoquinha. Sabe, quando aparecem esses casos assim, mais que dá para a gente encaixar nesses assuntos que eu trago aqui, eu trago, sabe, de comportamento, dessas coisas mais modernas, de sei lá, essas coisas muito. A gente fala, a gente vê e às vezes a gente fala assim que é bizarrice, né? Que é mentira, mas é verdade. Então, eu trago esses casos para a gente debater. E que faxina que você tem que fazer. Então, assim, tem alguém que você lembrou? Compartilha com ela. Eu quero deixar um presente para você. É uma aula de lei da atração que eu fiz para você, especialmente. É uma aula que eu falo que não contaram sobre lei da atração para você. Que não é só ficar recitando decreto, mantra, falando versinho, musiquinha. Não, eu conto meu segredo lá, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, agradeça. E seja feliz depois do vídeo. Tem 2 sugestões de vídeo. E eu te encontro em uma delas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.